Nós chamamos isso aqui de quê mesmo? Igreja. E quando a igreja está reunida, nós chamamos de quê? Sim. O nome mais comum entre nós. Estamos fazendo o quê? Culto. O que é culto? O que é cultuar? Tributar, glorificar, prestar honra. Prestar honra. Mas você veio aqui para o culto prestar honra para Deus ou prestar honra para si? Bom, não é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, como se eu estivesse comprometendo os irmãos. Mas existe muitas reuniões que o culto é para a igreja. Estão cultuando a igreja, estão fazendo culto para o pastor, culto para o aniversário de senhoras, de senhores, de conjuntos. Dizem que culto de ação de graça. Irmãos, a palavra culto de ação de graça não está bem explícita na palavra. Manda nós render-lhes ações de graças. Então, ação de graça é uma ação em que nós nos reunimos para agradecer. Mas quando nós vamos cultuar, nós vamos prestar honra ao Senhor, prestar-lhe culto, todo tipo de honra e adoração, cânticos, reverência. Uma pessoa irreverente numa reunião não está cultuando ao Senhor, apenas se encontra presente. Mas quando nós nos apresentamos junto com os irmãos para adorar a Deus em espírito e em verdade, isso é um culto. Homenagear a Deus. Fazemos isto algumas vezes por semana. Há muitos então que se apresentam diante de Deus para participar do culto, mas não cultuam a Deus, vão se apresentar. Quando um cantor numa igreja se apresenta e ele vibra na sua voz e o povo se alegra pelo cantor, pela música, pelos instrumentos, o culto está sendo oferecido ao cantor. Mas quando o cantor canta no espírito e o povo glorifica a Deus, ao invés do povo pular de alegria, mas o povo sente uma comoção dentro do seu coração e começa a render glória a Deus, e começa a render graças a Deus. Isso é um culto. Os cânticos do templo de Jerusalém não era para os levitas se apresentarem como um conjunto, com um nome destacável. O que eles faziam era com muita reverência. Vocês podem olhar as letras dos hinos que eles cantavam, são os salmos. Não existe nada comprometendo a lei do Senhor, o nome do Senhor. Tudo era baseado em ações de graças, em engrandecer ao Senhor. Existe verdadeiramente o hino. O hino é uma música cultual, que cultua. Tem o hino da bandeira, que oferece-se louvor e adoração à bandeira. O hino nacional que canta, até diz no hino: ó pátria amada idolatrada. A Bíblia condena a idolatria. No entanto, no hino nacional existe a palavra idolatrada. Certamente idolatrada por alguns, porque a nossa pátria é a celestial. Mesmo que a terra tenha lugares lindos e bonitos, deslumbrantes, mas a nossa pátria é muito mais gloriosa do que a terrena. Então não devemos adorar a terra. Ó pátria amada e idolatrada. Alguns cantores evangélicos são chamados de ídolos do povo. E os de fora também são ídolos, são chamados estrelas. Quando eles entram no palco, o culto é para eles, porque vamos lá no showzão, no show, tem outros nomes aí, show gospel. O nome já está dizendo, não é culto, não é lugar de adoração.
Talvez alguém ali perdido na vida ouve o hino e tem um encontro com o Senhor. Aquele ali encontrou a Jesus. Mas a maioria se reúne para adorar o cantor. É claro que a pessoa não admite isso. É como uma pessoa jamais vai admitir que serve a Satanás, porque ele tem o diabo com aquele bicho de chifre, aquele monstro. Mas Satanás era um anjo de luz. Segundo que os irmãos já viram, os demônios são horríveis, mas Satanás é um ser bonito. Se apresenta como um ser muito bonito e vaidoso. Mas uma pessoa não admite que serve a ele, porque a pessoa não sabe que o serve ocultamente. Porque Jesus disse: ninguém pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou há de agradar um e desprezar o outro. Segundo Deus, segundo a avaliação, segundo o julgar do Senhor, quando Ele olha para o ser humano, Ele não vê ninguém servindo 2 senhores. Se tem alguém na igreja que é cristão, mas agrada as coisas do inimigo, para Deus, esta pessoa não o serve. Ele serve ao adversário. E engana-se a si mesmo. Porque as obras do inimigo são obras que frutificam da nossa natureza carnal e agradam ao inimigo. Ou seja, tudo que o homem faz nesta terra, fora de Deus, longe de Deus, está só agradando o adversário. Mas as pessoas julgam que servir aos demônios é fazer feitiçarias macabras, matar pessoas, fazer coisas assim terríveis. Mas o inimigo se aproveita da bondade, da sociedade, esporte e um monte de coisa onde ele está ocultamente presente e onde Deus não está presente. Deus é puro. Deus não está presente, né, em festividades aí desse mundo, da nossa sociedade. Deus não está presente no meio de bebida, de roda de escarnecedores, roda de bebedores e adúlteros. Deus não está presente nesse meio. Se alguém de repente morre ali por um ataque no coração, uma bala perdida, esta pessoa vai abrir seus olhos no inferno, porque o Senhor não esteve ali com ele, ele não se acertou com o Senhor. Assim os nossos cultos. Se uma pessoa está no culto, está preocupado com ir embora, está enfadado, não aceita isso, não aceita aquilo, a palavra está sendo falada, os hinos estão sendo cantados, ele não está cultuando, ele não cultuou a Deus. Os próprios evangélicos, quando se reúnem para os shows, não é? E quando ali o pessoal grita, assovia, e remexe, e dança, aquilo não é culto para o Senhor. Aquelas danças, tudo que é feito ali, Deus não recebe. A coisa é tão séria que quando a mulher samaritana que estava ali no poço de Jacó, afirmando que ela e os samaritanos seguiam o exemplo dos antigos, porque eles adoravam a Deus em cima do monte, nas montanhas, subiam nas montanhas e ali adoravam ao Senhor. Mas ela reclamou, porque ela disse para Jesus que os judeus, que ele também era judeu, ela disse: mas vós dizeis que o lugar de adorar é em Jerusalém. Jerusalém porque lá tinha o templo, e era no templo que Deus tinha determinado a adoração. Mas o Senhor Jesus quis dar a ela um entendimento de que não importava o lugar, o importante era a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Não adiantava o templo estar cheio lá em Jerusalém de gente adorando e ali e se gloriando. Tem crente que se gloria porque acha mais santo do que os outros. Lembra dos 2 que subiram a adorar? Estava adorando. Tinha um cobrador de impostos, ladrão, pecador, subiu com um propósito de se quebrantar por causa do seu erro. O outro subiu para louvar a Deus porque ele pensou assim: puxa, eu tenho servido a Deus, né? Eu tenho jejuado, eu tenho dado dízimo de tudo,
Eu não sou como os demais homens pecadores, nem como esse cobrador de impostos, esse publicano aí, ladrão. Eu estou bem diante de Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou justo. Essa adoração não foi aceita. Ele não cultuou o Senhor. Antes de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo, o local onde o povo deveria ir adorar o Senhor, o povo adorava da sua maneira e oferecia seus holocaustos em outros lugares. Mas o Senhor disse que quando o povo entrasse na terra prometida, Ele ia estabelecer um lugar onde eles levariam ali suas bênçãos, seus dízimos, suas ofertas e adoração ali. E os animais seriam degolados ali, naquele lugar, por mãos de homens santos, que seriam os sacerdotes. Deus queria uma coisa bem organizada. Mas depois, mais tarde, a nação, tornando-se um reino poderoso, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, depois o filho de Salomão. Depois, mais tarde, as pessoas começaram a adorar nos montes, adorar em outeiros, debaixo de arvoredos enormes, e cada um começou a fazer o seu modo de adoração. Havia muitas pessoas adorando a Deus até na sua sinceridade, mas erradamente. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, ela estava na sua sinceridade, seguindo o seu povo. Nossos pais adoraram nos montes, como os profetas fizeram também, claro, nós sabemos disso. Mas os judeus seguiam a ordenança de Deus e adoraram no templo. Porém, nem os judeus, nem os samaritanos estavam adorando ao Senhor, estavam cultuando ao Senhor corretamente. Hoje estamos vivendo, irmãos, nos últimos dias, em que os cultos ao Senhor são tão desprezíveis, que Deus, pelo profeta Isaías, já anunciava naquela época que o culto já era desprezível e que nos últimos dias pior seria. Há tantos cultos desprezíveis e há tanta gente cultuando. Qualquer pessoa abre uma congregação e começa os cultos, tudo de qualquer maneira. Gente que não foi chamado por Deus, não foi consagrado por Deus. Pessoas que fazem de qualquer maneira, colocam mulheres na frente, coisa que Deus nunca mandou colocar. Mulher responsável por um culto, ser pastora. Podem me criticar na internet, aonde quer que seja. As mulheres podem falar bonito, podem pregar a Bíblia, podem comover. Não me convence, nem pelas Escrituras e nem pelo poder que é, se é o Espírito de Deus. Não me convence, porque eu sigo a palavra do Senhor e eu prefiro ficar com a palavra. Nosso amado Paulo, pelo Espírito, diz: ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, seja anátema. E esse negócio de pastora é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, nem dos apóstolos, nem dos profetas, nem na lei, nem o primeiro templo, que era o tabernáculo, quando foi levantado. A mulher mais santa que havia naquela época, vocês sabiam, sabe qual era o nome dela? Ela era profetisa. Miriam, ô irmão, primeiro tabernáculo. Qual era a mulher mais santa que tinha ali, tinha dom da profecia? Miriam. Qual foi o cargo de Miriam no primeiro templo que o Senhor permitiu e mostrou a Moisés no monte como deveria construir? Qual era o cargo dela no templo? Fica um monte de mulher, irmãos aí, querendo tapar o sol com a peneira, querendo dar... mas Débora era pastora de ovelha, ovelha e bode lá. Tem nada a ver com as coisas de Deus. Quer comparar uma coisa? Tem nada a ver. E ela era porque não tinha outra, senão Deus, o pai botava os varões. Era costume mulher cuidar de galinha, cuidar de ovelha, fazer pão em casa. Isso era a mulher fazia isso. Agora não quer dizer que isso Deus colocou a mulher para administrar, tomar conta de uma igreja. Quem toma conta da igreja é Jesus. E quem representa Jesus aqui na terra, claro, as mulheres também, né? Mas é o homem. Então os cultos estão sendo desprezíveis. Oferece no culto animal, coxo. Está escrito aonde? Malaquias, capítulo 1. Animal cego, roubado. Aí o Senhor disse: maldito homem, que tendo no seu rebanho coisa boa,
promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, desprezível. Ora, vai lá, chama lá o prefeito da sua cidade.